Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. A crença, qualquer que seja, é uma onda que retarda, que congela e que fixa dentro de uma forma, ou em um modo ou mecanismo de funcionamento. Consciência e unidade. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, da minha consciência à sua consciência, recebam e aceitem a bênção. O amor é luz. Eu sou aquele que, nesse canal, há alguns meses, comunicou-lhes uma série de vibrações e de ensinamentos diretamente relacionados com o acesso à unidade, ao ilimitado, ao estado de ser. Eu lhes transmiti um conjunto de práticas denominadas Yoga, sobre a ativação das novas lâmpadas na sua tríplice lareira. Permitam-me, hoje, dar algumas informações que possibilitam se aproximarem, mais exatamente, da noção de consciência e da noção de unidade. Na hora em que muitas coisas estão perturbadas e turvas na humanidade, cabe-lhes, durante este período, estabelecerem-se na paz, na verdade e na unidade, caracterizadas por uma consciência diferente, pela associação da atividade, usual e habitual, do mental e das emoções. É nesses espaços ilimitados que vocês irão encontrar ainda o que vocês são, de toda a eternidade. Ir além da fragmentação existente na humanidade e permitir-lhes cada vez mais, reunificá-los a vocês mesmos e à fonte. Eu tenho também que dar especificações, a partir de hoje, e pela antecipação da libertação da humanidade, em meio às últimas chaves metatrônicas que lhe serão trazidas durante o seu verão, inverno no hemisfério sul, para talvez ir mais adiante, nas explicações. Certamente com palavras, mas eu lhes peço para irem além das palavras e para perceberem a essência, além das palavras. Muitos seres humanos, hoje, colocam-se questões quanto à consciência, quanto ao seu papel, quanto ao seu futuro na nova consciência e na nova humanidade. O ser humano evoluiu, desde muito tempo, dentro de uma série de leis redutoras que os privaram do acesso à consciência ilimitada. Hoje, vários de vocês passam da consciência limitada para a consciência ilimitada, em função das circunstâncias e dos atos em suas vidas. Para aqueles de vocês, não necessariamente presentes aqui, mas que não chegam ainda a distinguir ou a esclarecer, neles, a diferença da consciência limitada para a consciência ilimitada, eu insistia amplamente que o acesso ao ilimitado confere a alegria. Alegria independente de qualquer causa. Alegria final, eu diria, do contato com si e com a fonte. O ser humano, pelas próprias limitações existentes nesta dimensão, é um ser que se rega e que vive de uma multidão de crenças, consideradas como verdades estabelecidas e eternas. As crenças são justamente o conjunto de elementos e de funções às quais vocês aderiram e que literalmente privam o ser humano do seu acesso definitivo ao ilimitado. As crenças são um conjunto de fatos, de funções, às quais a sua consciência deu peso e corpo, permitindo-lhes definir os seus próprios quadros, as suas próprias referências e os seus próprios meios de ação. Eu lhes digo, por exemplo, que mesmo as forças fundamentais da física, tal como a conhecem nesse mundo, são apenas crenças às quais vocês aderiram, há muito tempo, de maneira voluntária ou involuntária, e que têm levado a experimentar a perenidade dessas ditas leis físicas dentro mesmo da sua consciência. Entretanto, nada disso existe. Aí também são apenas crenças e é apenas por intermédio das crenças que o ser humano é mantido dentro do limitado, dentro da ilusão. Hoje, mais do que nunca, é solicitado para fazer um caminho, se tal for sua escolha, que permite libertar-se das crenças, quaisquer que elas sejam, e para reencontrar, de algum modo, o seu estado virginal que preexistiu, de toda a eternidade, bem antes que vocês estivessem presentes nos mundos limitados que percorrem hoje. A consciência não é uma crença, a consciência é, antes de tudo, vibração. Expandir a consciência, ir para o ilimitado, corresponde então à expansão da vibração e da frequência correspondente a um comprimento de onda, porque se trata, sim, de uma onda. A onda da consciência.
Esta modificação da sua consciência se reflete, até mesmo em suas células, como na sua própria consciência, por uma sensação profunda de expansão, expressando-se pelo que eu chamei de samadhi ou alegria final. Não pode haver expansão de consciência e penetração no ilimitado sem esta modificação de frequência. Os seus físicos falam de diversas ondas. As ondas mais pontiagudas, chamadas de ondas milimétricas, cuja frequência é a mais elevada, que se encontram em várias tecnologias, hoje de ponta, por exemplo, os radares e todos os princípios eletrônicos que existem nesse mundo, cuja criação não foi ditada por qualquer facilitação de suas vidas, mas, bem ao contrário, para impedi-los de ter acesso a bandas de frequência situadas mais acima, cuja rapidez encontra-se obstruída, literalmente, pelas crenças e, agora, pelos meios tecnológicos desenvolvidos pelos que se opõem e que se opunham à luz. O ser humano é um ser de vibração, cuja consciência pode vibrar dentro de ondas que eu chamaria de micrométricas, cujas frequências são incomparavelmente mais elevadas do que aquelas existentes na sua tecnologia. Mas existe um fenômeno de mascaramento. Esse fenômeno de mascaramento está ligado às ondas utilizadas por suas tecnologias e também, sobretudo, pelas ondas pesadas chamadas de crenças. Pois, efetivamente, a crença, qualquer que seja, é uma onda que retarda, que congela e que fixa dentro de uma forma, ou em um modo ou mecanismo de funcionamento. O acesso ao ilimitado, seja ele experimental ou permanente, passa pelo aumento da frequência, pelo desmascaramento de uma série de capacidades vibratórias que existem, nas células como na consciência, que foram fechadas, cercadas, pelas diferentes leis da matriz. Hoje, quando os envelopes existentes no sistema solar e que levaram a reforçar esta limitação não existem quase mais, esses envelopes, cujos nomes lhes são conhecidos, heliosfera, magnetosfera, ionosfera, estão em via de desagregação e, isso, agora, desde o início dos processos de desconstrução. Hoje, cabe-lhes também, em vocês, por intermédio da consciência esclarecida, nos momentos de fulgurância correspondente ao seu acesso ao ilimitado, desconstruir, em vocês, todas as crenças, tudo que é pesado, tudo que é denso, permanecendo ainda nesta densidade e nesta materialidade, nesta dimensão, mas livrando-se, liberando-se, pela consciência e pela vibração. Hoje, quando inúmeras informações e comunicações lhe são oferecidas pelos vários planos além do seu campo de compreensão e de percepção, cabe-lhes, não discernir, mas vibrar em adequação com o que vocês vivem, a fim de se permitirem elevar sempre mais o seu nível vibratório e a sua consciência até um limiar, bem conhecido, chamado, pelo bem-amado Sri Aurobindo, desvipsh da consciência, permitindo-lhes, quando da ignição da sua tríplice lareira, coroa radiante da cabeça, coroa radiante do coração e triângulo sagrado, bascular do limitado para o ilimitado. Esse basculamento não pode ocorrer se não houver elevação na vibração, porque o que se eleva em vibração é a própria consciência. Dessa maneira, então, não creiam no que leem, não creiam, tampouco, no que eu lhes digo, mas creiam unicamente na liberdade que lhes é oferecida, a partir do momento em que vocês não acreditarem em mais nada. Não é mais questão de crer, é questão de viver e de vibrar porque, na vibração, vocês se libertam progressivamente de todas as crenças. Vocês sairão da dependência, inteiramente. Vocês não serão mais prisioneiros das suas emoções. Vocês não serão mais prisioneiros dos seus sofrimentos, mas terão acesso, realmente, a um ilimitado. Na consciência ilimitada, a vibração das suas coroas, a vibração do seu triângulo, a vibração das suas células, permite-lhes, ainda mantendo esse corpo biológico, ter acesso a planos que, até agora, lhes eram desconhecidos. Assim como eu disse, e repeti, eu fui, durante a minha última encarnação nesse mundo, aquele que estudou, de maneira completa, os mecanismos de funcionamento da consciência, dentro do limitado como dentro do ilimitado. Várias ferramentas foram dadas, e ser-lhes-ão ainda dadas, para permitir-lhes, se tal for sua escolha, irem cada vez mais para este aspecto ilimitado e essencial.
Assim que o caminho estiver aberto, no plano vibratório, obviamente, vocês farão, todos vocês, frente a uma série de obstáculos pessoais, mas também coletivos. Esses obstáculos, preferimos chamá-los de resistências. Essas resistências são o que, no plano físico, opõem-se à liberdade e à consciência. Essas resistências, obviamente, têm várias causas e várias origens, no interior de vocês como dentro da sociedade e da humanidade. A primeira das causas, obviamente, é o medo, porque a vibração pode dar medo. A perda, ou a dissolução da personalidade, na essência, pode ser vivida, na consciência não totalmente unificada, como um processo de morte iminente. Não existem outras portas de acesso à consciência ilimitada além da vibração e do coração. O coração não é um conceito. O coração veicula a vibração do centro e da essência. É muito fácil, para o ser humano, falar do coração. É muito fácil, para o ser humano, crer em Cristo, em um Salvador, crer na luz. Mas crer não é viver. Crer é limitante. Viver é expansão. É preciso estarem vigilantes para bem estabelecer, em suas estruturas e na sua consciência, a diferença formal que existe entre viver e a ação de crer, entre limitado e ilimitado. Enquanto estiverem na crença, vocês não estão na vida. Enquanto permanecerem no limitado, o medo prevalece e o coração não pode se abrir. O coração apenas se abre a partir do momento em que o abandono à luz, ou o princípio de vibração, for integrado e aceito na consciência. Desse modo, então, a mutação atual da humanidade, o parto da Terra, em andamento, como revelou Novo, há pouco tempo, deve também acompanhar-se, para vocês, de uma série de liberações de crenças e de resistências ou de freios existentes. Ser-lhes necessário tornarem-se vigilantes para estabelecer a diferença do que releva da crença pura. Sem qualquer suporte vibratório, que é, portanto, fossilização e depreciação. Vigilância entre este lado, obscuro, não luminoso, e o lado luminoso pré-existente e que se manifesta, em vocês, hoje, permitindo apreender a inteligência da luz e a inteligência do ilimitado. Caber-lhes em seguida, não mais escolher, porque essas escolhas foram feitas há alguns anos, mas, bem mais, estabelecer-se na vibração e na liberdade. O marcador do seu acesso não é nenhum outro senão a vibração do coração e a sua capacidade para vibrar na unidade e no samadhi. A sua capacidade, cada vez maior, para estabelecer-se em si mesmo, com ou sem protocolo, de maneira espontânea ou, por vezes, ainda através da crença em alguns rituais, sejam respiratórios, posturais ou outros, permitindo-lhes alcançar o switch da consciência. Tornar-se-á cada vez mais fácil, se tal for sua escolha, estabelecerem-se nos espaços ilimitados, permitindo-lhes amplificar sua vibração, sua própria frequência, ampliar sua irradiação e sua esfera de percepção consciente do ambiente. Vocês irão afastar, cada vez para mais longe, os limites do que vocês são aí, onde haverá cada vez mais capacidade para a dissolução na eternidade. Esse caminho é você que realiza e ninguém mais. É você que percorre as estradas e ninguém mais. Mas, assim como alguém que viaja pode olhar para um mapa, do mesmo modo no seu acesso ao ilimitado há balizas e marcadores, por vezes úteis para ajudá-los a traçar a sua própria estrada e não se extraviar no caminho, porque muitas forças de resistências, durante o seu verão, inverno no hemisfério sul, serão colocadas no seu caminho para obstruir a sua expansão. Quer sejam freios interiores ligados às suas feridas, quer sejam freios sociais, afetivos, sentimentais, ou mesmo políticos, ou econômicos, que virão, literalmente, testá-los em relação à sua capacidade para ir para o ilimitado, à sua capacidade para não mais aderir ao mundo das crenças, ao mundo da ilusão. Em última análise, não há outra escolha, atualmente, senão a escolha de deixar estabelecer a vibração, ou desviar-se da vibração. A luz é vibração. A luz é comprimento de onda. Eu não falo da luz que vocês veem, eu falo da luz espiritual. Existe, nos mundos unificados, uma série de vibrações que são desconhecidas nesta dimensão que, hoje, se aproximam de vocês.
Essas vibrações, extremamente intensas e rápidas, misturando ao mesmo tempo que os seus cientistas denominam raios X, raios gama e raios ultravioletas, vão agir em sinergia a partir da sua primeira jornada de unificação em 17 de julho, e isso vai durar até o anúncio a ser feito por Maria. Durante esta etapa e este período, caber-lhes a deixar crescer em vocês a consciência e a vibração, porque, como compreenderam, a consciência é vibração e a consciência não pode se expandir se a vibração não seguir. A vibração acompanha e é a consciência. A vibração é o que irá lhes permitir discernir, cada um segundo sua estrada, o que está de acordo ou em oposição com o que vocês são. A resposta do coração, dada há algum tempo pelo bem-amado Mestre Ram, são elementos, agora, assim como a respiração, como os exercícios que permitem fazer passar a respiração dos pulmões ao coração, que lhes foram dados a fim de percorrer os caminhos da vibração da consciência. Assim que as últimas chaves lhes tiverem sido reveladas, passando também pela revelação de quem são as 12 Irmãs de Maria, elas irão lhes permitir desenvolver, em vocês, na alegria e na unidade, capacidades espirituais inéditas, cujo único objetivo é permitir-lhes um acesso, facilitado e cada vez mais amplo, ao seu corpo de estado de ser, à sua dimensão de estado de ser ilimitada. Muitas coisas, nesta terra, estão se precipitando, em vocês como no exterior de vocês. O tempo, tal como conhecem, parece acelerar-se. Os acontecimentos, interiores como exteriores, e como vocês estão constatando, amplificam-se e irão se amplificar sem comparação com o que vocês viveram até agora. Dentro desse turbilhão de limitado e de resistência, caber-lhes a estabelecerem-se dentro da serenidade para receber, em meados do seu verão, inverno no hemisfério sul, as últimas chaves metatrônicas que irão abrir definitivamente as portas do acesso à sua consciência ilimitada. É fundamental integrar consciência e vibração porque, como sabem, tudo que é vivido nesta dimensão, como em outras dimensões, é vibração, forma e cor, como lhes ensinou o arcanjo Anael. Absolutamente cada consciência existente nos mundos unificados tem a liberdade de se estabelecer na dimensão que lhe convém. Não há mais separação entre as dimensões, não há mais separação de consciência. A consciência é ilimitada e vibra segundo a frequência que tenciona experimentar em uma dada dimensão, mudando de forma, de cor e de vibração ao mudar de dimensão. Existe então uma diversidade de switch de consciência nas passagens de um mundo unificado para outro mundo unificado. Esses processos devem ser observados, na sua consciência e no seu corpo, porque são eles que, em última análise, dar-lhes um acesso, além das resistências e dos freios, a este ilimitado. A vibração que percebem, para a maior parte de vocês, no nível das coroas radiantes ou do sacro, vão se amplificar, elas também. O parto da Terra é também o seu próprio parto, como qualquer parto, pode ser mais ou menos fácil, mais ou menos delicado. Esta facilidade ou esta dificuldade é apenas em função das resistências. As resistências, os freios que são unicamente construções do seu mental, em relação com a educação, com as suas crenças. É preciso aceitar e admitir que esses freios, essas resistências, essas crenças, são elementos que devem transcender, antes de ter acesso a este ilimitado e para se estabelecerem, quando chegar a hora, de maneira definitiva, no ilimitado. Continuem a viver, cada dia da sua vida e cada respiração, tendo consciência deste ilimitado, não intelectualmente, mas pela vibração. Seja o que for que fizerem nesse mundo, dando-lhe prazer, confrontando com um parente, tenham em mente que a vibração conduz e dirige a luz. Aceitando esse princípio, e se fizerem a experiência, vocês irão se aperceber de que vão superar facilmente tudo que é crença. Não existe qualquer obstáculo, na vibração, que não possa ser dissolvido. Há apenas as crenças para impedi-los de realizar isso. Qualquer que seja a dificuldade do que tenha que experimentar, seja através de uma doença, através de um sofrimento, através de uma relação difícil, de um emprego difícil, de um lugar difícil, existe, em vocês, uma capacidade vibratória.
Aquela da sua própria consciência que lhes permite, literalmente, transcender todas essas resistências e todas essas oposições aparentes que se manifestam na sua consciência limitada. Enquanto procurarem se estabelecer na reação, ou seja, dentro mesmo do seu mental ou das suas emoções, vocês não poderão escapar das crenças. O único modo de ali chegar é unicamente vibratório. Nenhuma explicação, por vezes desejável, no seu mundo e na sua esfera psicológica, virá no final das resistências, quaisquer que sejam. Quanto mais vocês se aproximarem do apogeu vibratório, correspondendo ao fenômeno da cruz celeste existente durante o seu verão, inverno no hemisfério sul, mais vocês serão levados a fazer a experiência da vibração, ou da ausência de vibração, da consciência ilimitada e da sua alegria, ou da sua consciência limitada e do seu sofrimento. Vocês têm, e vocês terão em breve, todas as cartas na mão para realizar a sua grande obra e levar a efeito o seu acesso ao ilimitado, a fim de que a lagarta se torne uma borboleta perfeitamente constituída. Lembrem-se, antes que lhes dê a palavra para questionamentos, em relação ao que eu acabo de expressar, de que, antes de tudo, a consciência é vibração e que a vibração é consciência. Que, além disso, todo o resto é apenas ilusão, construção mental, emocional ou afetiva, levando-os, permanentemente, nos caminhos da ação/reação, do karma e da dependência. É o que hoje a luz vem realizar, através da cruz cósmica, através da jornada da unificação, em 17 de julho, através do recebimento das últimas chaves metatrônicas, entre 7 e 15 de agosto, que irá lhes permitir viver, de maneira autêntica, não como crenças ou ideal, mas, sim, dentro da sua vivência experiencial, diretamente, o ilimitado e a verdade. Todo o resto são apenas palavras. Todo o resto são apenas ilusões. Assim como muitos ensinamentos orientais disseram e repetiram a vocês, esse mundo é Maya. Hoje, isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro para cada um de vocês, se aceitarem viver o ilimitado, se aceitarem deixar a luz trabalhar em vocês, para desconstruir o conjunto de crenças que ainda restam, independentemente do seu acesso ao ilimitado. Cabe-lhes também irradiar esta consciência. Como o arcanjo Miguel disse e repetiu, com gosto, durante suas várias intervenções do ano passado, vocês são os ancoreadores e os semeadores da luz. Vocês são aqueles capazes de irradiar a luz. Estejam vigilantes para irradiar apenas a luz e não os males, os apegos ou os sofrimentos, qualquer coisa que restar em vocês para purificar. Tenham fé na luz, não essa fé sem vibração, mas a fé vibrante que lhes permite viver na esperança, na unidade e na alegria. Colocando-se na vibração, vocês irão escapar de todos os limites a que se impuseram ou que lhes foram impostos pelo sistema, na sua totalidade. Nada, eu repito, absolutamente nada pode, se vocês estiverem estabelecidos nela, se opor à luz, absolutamente nada. Mas cabe a vocês saberem e viverem a experiência da luz e da vibração da consciência. Cabe a vocês saberem se aquecem e se aceitam, inteiramente, a vibração do ilimitado. É isso que está sendo construído e que irá terminar durante o seu verão, inverno no hemisfério sul. Período turvo, se o é, no plano exterior, mas, oh, quão importante no plano interior. Lembrem-se de que da sua capacidade para se estabelecer na vibração e na consciência ilimitada irá decorrer a sua facilidade para sair de todos os problemas existentes, quaisquer que sejam. Não haverá alternativa. Estaremos sempre ao seu lado para ajudá-lo. Jamais poderemos fazer o trabalho no seu lugar. Apenas você e você sozinho é que pode realizar isso, mas não nos é proibido encorajá-lo e canalizar para você a luz, de maneira um pouco mais fina e um pouco mais humana, eu diria, em relação à sua humanidade e à nossa humanidade, nós, os 24 anciões e as 12 estrelas de Maria. Nós somos o círculo mais próximo da sua humanidade. Nesse título, intervimos e regulamos, para o seu maior benefício, o acesso à sua própria fonte. Durante as próximas semanas, muitas crenças vão cair, muitas ilusões, também, admitidas como verdades e verdadeiras nesta dimensão, vão se desvendar, inteiramente.
Para muitos, isso corre o risco de ser um choque. De fato, imaginem simplesmente que vocês aderiram a algo em que creravam e viveram nesta adesão e nesta crença e que, de um dia para o outro, aquilo cai inteiramente. O que vocês vão fazer? Vocês vão reagir e voltar à resistência. Vocês irão para o sofrimento. Ou vocês aceitarão que a vibração faça o seu trabalho e que a sua consciência ilimitada assuma a retransmissão. Lembrem-se de que a personalidade não pode dirigir ou canalizar a luz. Somente a luz conhece a inteligência da luz. Somente o ilimitado conhece o ilimitado. Através do limitado vocês não poderão encontrar qualquer solução, absolutamente nenhuma, para as resistências e para os freios. Aí também, há uma mudança de ponto de vista importante para manifestar e realizar. Obviamente, na matriz, desde o primeiro sopro, fomos todos habituados a lutar. Lutar para comer, lutar para existir, lutar para viver, lutar para se opor. Hoje, o momento não é mais para isso, porque vocês estão no final, no extremo final do Kali Yuga, da Idade Sombria. Este final assinala o retorno da luz e, portanto, a passagem sob outros ritmos e outras leis, existentes na unidade, e que foram perdidos nesta dualidade, de maneira voluntária, não pelo ser humano, mas por aqueles que o arrastaram nesse mundo. É preciso se tornarem, cada vez mais, seres de experiência e de vibração, seres de coração. Lembrem-se também de que os seres de coração são seres que servem pela vibração e pela consciência, muito antes, e de maneira bem mais forte, do que a ajuda prestada de maneira material. Na vibração e na consciência ilimitada, absolutamente tudo pode ser resolvido, para a sua vida, mas também ao redor da sua vida. Aí está, caras irmãs e caros irmãos, o que o meu coração queria dizer ao seu coração. Se existirem, agora, perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, em relação à consciência, à vibração, às crenças, ao limitado e ilimitado, vamos tentar demarcar, ainda mais, a estrada do que vem para vocês. Questão: qual é a ligação entre culpabilização e crença e como superar isso? Bem-amado, seria necessário que você especificasse qual ligação você estabelece, você mesmo, entre culpabilização e crença. Questão: foi dito que Deus, ligado às crenças, era ele mesmo um acusador de culpa. A crença, bem-amado, decorre de uma falha. Esse mundo, como disse nesse mundo dissociado, é um mundo de crenças, e nada mais. A crença retarda a vibração. A crença cristaliza, e densifica, e estabelece, e materializa, em todos os sentidos do termo, a desmaterialização e, portanto, a desconstrução das crenças, quaisquer que sejam. A crença é diretamente oriunda da culpa induzida por Aldebaoth, aquele que foi denominado, muito tempo, Deus, que assumiu para si o lugar da fonte. E Aldebaoth agiu pelo princípio da ação e reação, modificando as forças que vocês chamam de gravitacionais. Foram instauradas as leis de ação/reação. Essas leis de ação/reação os levaram, gradativamente, a se estabelecer nas crenças, essas crenças que representam sua própria reação à culpa. A culpa é procedente de uma série de fechamentos, aí também, em relação a crenças e, do mesmo modo, para escapar da culpa, é necessário construir novas crenças, permitindo escapar das antigas crenças. Mas, de crença em crença, vocês não saem das crenças, porque a crença, associada a outra crença, os estabelece no peso, na densidade e na ausência de leveza. A liberação, o alívio da consciência, reflete-se pelo desaparecimento da culpa e das crenças. É preciso substituírem, todos vocês, sem exceção, em todos os setores de sua vida, a noção de culpabilidade, pela noção de responsabilidade. A responsabilidade é liberdade, a culpabilidade é livre-arbítrio. A liberdade e o livre-arbítrio são duas vertentes, totalmente opostas e contraditórias, de uma mesma realidade, que não é a verdade. Apenas se estabelecendo na liberdade, na responsabilidade, na vibração, que vocês poderão escapar às crenças procedentes da culpabilidade ou ao que chamaria de contracrenças procedentes das crenças iniciais.
Vários sábios disseram, nos tempos passados, e o próprio Buda: não creiam em nada do que eles dizem, se vocês mesmos não fizerem a experiência. Entretanto, hoje, a experiência que lhes é proposta, nesta terra, é a experiência da vibração e da consciência ilimitada. Dessa maneira, então, de nada serve aderir aos dogmas do ilimitado, ou à verdade da unidade, se vocês mesmos não viverem isso. É preciso que as suas crenças, aí também, passem na vivência. Mas a vivência apenas pode acontecer através da revolução da consciência e da passagem dos vivos da consciência, possível graças à vibração e unicamente graças ao coração. Não há lugar para a culpa, no coração. Há lugar para a culpa no ego e na personalidade e nas lutas inerentes à manutenção da vida, nesta dimensão. Certamente, não é pedido para pôr fim nesta dimensão, pondo fim nos seus dias, longe disso, mas para transmutar esta dimensão, para devolvê-la à sua unidade, à sua verdade e à sua liberdade, estabelecendo-se firmemente, vocês mesmos, na vibração, na luz e na sua inteligência, o que foi chamado de abandono à luz. No abandono à luz encontra-se o fim da culpa e o fim das crenças. Vocês não podem manter as crenças e viver a vibração. Lembrem-se de que a vibração da consciência é a expansão, de que a consciência alcança o ilimitado, aumenta a sua frequência e pode alcançar setores até agora inéditos para a consciência limitada. Ao passo que a crença os mantém, assim como a culpa e os medos, na ilusão, na limitação e os faz, obviamente, rejeitar o princípio da unidade, porque o ser humano que não pode viver a experiência da unidade vai, evidentemente, dizer que isso não existe e que não existe redenção pela unidade, mas unicamente no princípio de superação e de fazer o bem para se opor ao mal. É exatamente o que deseja Yaldabaoth Demiurgo, chefe dos arcontes, e é exatamente o contrário do que nós desejamos para vocês. Questão: sentir a alegria no coração corresponde à vibração da luz? Inteiramente. Mas preste bem atenção para o fato de que sentir a alegria no coração não seja uma reação a alguma satisfação do ego, mas, bem mais, o resultado do seu estado meditativo ou da sua própria profundez. Enquanto a sua alegria no coração permanecer dependente de uma circunstância exterior, ou de uma satisfação, seja qual for, isso não é a vibração do coração. Questão: poderíamos falar do mundo de Ásia? O mundo do infinito, do absoluto? Não estou certo de ter aprendido o pedido. Como se pode falar do infinito? Eu posso evocar o infinito. Eu posso lhes dar vontade, pela vibração, de ir para este estado de consciência, mas não existem palavras que permitam descrever a vivência em meio aos mundos do estado de ser, pois, a partir do momento em que isso for expresso, em meio a esse mundo, isso se torna redutor. A analogia pode ser encontrada. Imaginem-se projetados há mais de 1000 anos atrás e tentem explicar a uma pessoa daquela época o que é uma onda, o que é um telefone, o que é um automóvel. O único modo que temos, uns e outros, nos mundos unificados, de fazê-los alcançar, pela consciência, esses mundos do absoluto, é unicamente vibratório. É ao que o arcanjo Miguel se empenhou durante as núpcias celestes e as etapas. É ao que nós nos empenhamos nos 10 primeiros minutos de cada hora. É ao que vocês se empenham, vocês mesmos, no momento dos seus espaços meditativos, quer seja através dos protocolos ou de maneira espontânea. Há apenas a experiência vivida que pode dar conta do que é o absoluto, e não qualquer palavra. Não esqueça que eu coloco, e que nós iremos colocar cada vez mais, as balizas, no seu mapa e na sua estrada, para permitir-lhes chegar ao destino. Mas falar-lhes do destino e do que ali acontece, com palavras, parece-me extremamente difícil. Assim foi com todos aqueles que viveram estados místicos ou estados à beira da morte. Falar da luz não é viver a luz. Falar de encontros mágicos que existem nesses mundos, não é vivê-los. Hoje, vocês estão engajados a vivê-lo e vocês não poderão vivê-lo por qualquer atividade do mental. Questão: durante minha infância parece-me já ter vivido um fenômeno de reversão. Isso estaria relacionado com os vícios da consciência?
Caro irmão, quem melhor do que você pode responder a esta questão? Aquele que viveu os VIPs da consciência, hoje, nas núpcias celestes, nas etapas, ou nesta etapa que vive a humanidade, fica, como dizer, marcado, de maneira infinita, por esses VIPs da consciência. Assim, portanto, mesmo tendo vivido isso em tempos mais antigos, antes que a luz reinvestisse na Terra, muitos seres humanos puderam viver alguns estados próximos desses VIPs. Mas a lembrança dos VIPs não permite estabelecê-lo, hoje, na consciência unitária, porque a lembrança é também um processo pertencente a uma concepção linear do tempo que prevalece nesta dimensão, mas não na unidade. Desse modo, então, você não pode se apoiar em qualquer experiência vivida no passado. Você apenas pode se apoiar em você mesmo, no instante presente, e na verdade do instante. Os VIPs da consciência, quando vivido uma vez, pode se reproduzir quase à vontade, nos espaços meditativos, mesmo se, para muitos de vocês, não for permitido sair desta dimensão para o estado de ser, no corpo de estado de ser ali permanecer, porque isso nos privaria de um apoio essencial nesta dimensão dissociada para o estabelecimento da luz. Lembrem-se de que o fenômeno dos VIPs é observável, sem qualquer contestação possível, quando vocês o vivem. Mas enquanto isso permanecer abstrato, no nível de palavras ou de conceitos, e não for vivido, obviamente, vocês não podem integrá-lo ou compreendê-lo. Os únicos elementos, ainda uma vez, que podemos lhes dar e nos quais insistiremos cada vez mais, são diretamente provenientes dos obstáculos que vocês podem compreender, porque eles utilizam as engrenagens e os mecanismos do mental, das crenças, da culpa, das emoções, dos apegos, quaisquer que sejam. Lembrem, contudo, que os VIPs da consciência, assim como o acesso ao ilimitado, assim como a alegria do coração, são, antes de tudo, vibratórios, percebidos pela vibração na coroa radiante da cabeça e, sobretudo, do coração ou no triângulo sagrado, mas que, acima de tudo, viver esses VIPs, ou viver o ilimitado, é uma questão de frequência e de vibração, porque a consciência é vibração. E eu poderia dizer que ao mesmo tempo, no momento da dissolução, ela é ausência de vibração, porque a vibração mais extrema reingressa na ausência total de vibração. Questão: Maria Madalena, a companheira de Cristo, faz parte das 12 estrelas de Maria. Cara irmã, não me é permitido responder no lugar daquelas que decidem o momento da sua própria revelação. Questão: como silenciar o mental? Pela vibração. A vibração tem a capacidade de silenciar o mental. É então desejável, para silenciar seu mental, polarizar sua consciência e seu mental, ele mesmo, na vibração. Quanto mais a vibração se acelerar, mais a sua consciência vai se elevar, e mais o peso das crenças e do mental vai se tornar insignificante diante da potência e da amplitude da vibração. Você não pode silenciar o mental com o mental, porque o mental é, por essência, dual. Não esqueça que o que você chama, no seu mundo, de mental e de emoção, é diretamente procedente da matriz, e que os mundos unificados não conhecem as emoções e não conhecem o que vocês chamam de mental. Nós, certamente, sim, como seres que estivemos encarnados nesta dimensão, nós sabemos e vivenciamos o que representa o peso do mental e das crenças, quaisquer que sejam, na manutenção da ilusão e da dualidade. Questão: a alegria que sinto na natureza é uma alegria que procede de uma causa exterior ou está verdadeiramente ligada à vibração? Cara irmã, a natureza, as árvores, os vegetais, têm já, há muito tempo, um pé ou uma raiz nas dimensões unificadas. As árvores são os retransmissores do céu e da terra, os retransmissores entre as dimensões dissociadas e as dimensões unificadas. Assim, portanto, percorrer a natureza com um coração leve permite sentir a alegria e o contato com a unidade, de maneira completamente real. Questão: os animais são uma ligação entre os mundos dissociados e os mundos unificados? Cara irmã, eu responderia que os animais são uma falsificação da unidade.
Eles são criações, a maioria deles, arcônticas dos arcontes, exceto alguns mamíferos marinhos e alguns animais em via de individualização. A maior parte dos animais foi criada por mestres geneticistas e introduzida nesta matriz para parodiar, de algum modo, as raças estelares. Somente alguns animais e alguns insetos também, em particular as abelhas, são procedentes dos mundos unificados. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Caros irmãos e caras irmãs, do meu coração ao seu coração, na luz e na unidade, eu lhes digo até muito em breve. Eu ficaria contente de acompanhá-los na vibração, dentro de alguns instantes, acompanhado da minha irmã Snow. Até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 12 de junho de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.